Olá, tudo bem? Esse é o 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e hoje nós vamos falar sobre coronavírus. O Ministério da Saúde elevou o nível de alerta de emergência para perigo iminente do coronavírus chegar ao Brasil. Prevent the spread of this type of coronavirus. A este brote de coronavirus que ya ha cobrado la vida de al menos 106 personas. Australia has become the latest continent to confirm a case of the coronavirus, which originated in China. No momento em que está sendo gravado aqui esse episódio do 15 Minutos, passam de 6 mil as pessoas infectadas com o novo coronavírus na China. Também até agora são 132 as mortes. O Brasil tem suspeitas de casos, um em Minas Gerais, outro no Rio Grande do Sul. 2 suspeitas chegaram a ser notificadas em Curitiba também, mas foram descartadas. As informações ainda estão acontecendo, né? Como em outros episódios ligados à saúde, já começaram também a surgir boatos, fake news relacionados ao coronavírus. Aqui no 15 Minutos, vamos trazer um panorama do que se sabe em relação à doença até agora. Para isso, eu vou contar com a ajuda de 2 pessoas que estão acompanhando as informações aqui na Gazeta do Povo. A Isabela Maier de Moura, que é editora de Mundo, e a Raquel Derevec, ela que é repórter do Sempre Família, que também está acompanhando este caso. Para começar, minha primeira convidada aqui é Isabela Maier de Moura, como eu disse, editora de Mundo, da Gazeta, para a gente falar sobre o que se sabe até agora, Isabela, sobre a origem exatamente dessa epidemia do novo coronavírus. Oi, Márcio. É o que os cientistas estão batendo cabeça para descobrir. Mas a principal indicação é de que esse vírus tenha sido transmitido para um humano pela primeira vez através do contato com um animal selvagem. Que eles pensam que seja ou um morcego ou uma serpente, mas isso ainda não tá confirmado. Falou-se na questão do morcego algum tempo atrás, até falou da questão de sopa de morcego, enfim, foi uma coisa que surgiu aí na internet, mas o fato é que é uma suspeita que tenha surgido de um animal silvestre, então a transmissão inicial para os seres humanos, né? Sim, isso porque quando esse surto começou, ele começou próximo a um mercado que vende animais exóticos em Wuhan, que é a cidade onde surgiu esse surto de coronavírus agora. Pois é, e o Wuhan que é exatamente o centro, né, inicial de toda a transmissão, como a gente vem acompanhando aí no noticiário. E as respostas do governo chinês, hein, Isabela, como é que tem sido até agora para esse surto que surgiu por lá? Então, a resposta do governo chinês, a mais polêmica até agora, foi a limitação da entrada e saída de pessoas das cidades ali de Wuhan e cidades próximas ali na província de Hubei. Mais de 50 milhões de pessoas estão vivendo nesse cerco, estão proibidas de entrar e sair dessas cidades. Pois é, e lembrando que Wuhan é uma cidade que é grande, né? São 11 milhões de habitantes, para a gente comparar mais ou menos aqui, é a população do estado do Paraná. Então imagina um estado do Paraná todo meio que isolado, né? Devido a essa resposta, a tentativa pelo menos do governo chinês de evitar a proliferação da doença, né, Isabela? Sim, dá para dizer que, né, mais que 11 milhões são 50 milhões de pessoas que estão vivendo essa situação ali na província de Hubei. De Hubei, né? Tem desconfiança sobre o número real de infecções em relação ao novo coronavírus, Isabela? Sim, por 2 motivos principalmente. Primeiro porque, como esse surto aconteceu de maneira muito... Claro, né? É um surto. Aconteceu de maneira muito rápida. Então, principalmente em Wuhan, os hospitais estão muito cheios, as pessoas não... os hospitais não têm capacidade de atender todas as pessoas que chegam lá. E outro motivo é pela questão da confiança no governo chinês. O governo chinês, ele é muito fechado, né? Ele não é reconhecido por abrir as informações, não é, né? muito pela tudo transparência, né? Não preza muito pela transparência. Então, tudo que vai afetar negativamente a imagem da China internacionalmente, eles buscam esconder. Então, sempre tem essa desconfiança. De que podem estar sendo subnotificados aí, exatamente em alguns casos, né? Bom, mesmo com essa tentativa do governo e o isolamento e tal, a doença, como a gente está acompanhando também, está se espalhando, né? Se espalhou e está se espalhando, né, Isabela? Sim, já são mais de 10 países que registraram que tem casos confirmados. Né? É isso aí. E dá pra gente dizer, então, que já tem casos confirmados na Ásia,
né? A maioria são na Ásia, na Europa, na Oceania, na América do Norte e, mais recentemente, também foram confirmados 4 casos no Oriente Médio, que é nos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, a doença sim se espalhou apesar dessas medidas. Tem um detalhe, uma reportagem inclusive que você assina aqui na Gazeta, que traz uma comparação, mais ou menos, vamos dizer assim, com a questão do SARS, né, a síndrome respiratória aguda grave, porque o coronavírus também é uma doença respiratória, né, as pessoas que estão afetadas, enfim, têm problemas de respirar, têm febre e uma série de outros sintomas. Daqui a pouco eu vou falar mais desse assunto, inclusive, aqui no 15 Minutos. Mas o fato é que no começo dos anos 2000, uma outra doença respiratória, exatamente o SARS, foi motivo de preocupação. Tem uma comparação, dá para traçar essa comparação entre a epidemia de SARS lá no começo dos anos 2000, 2003, né? E agora o novo coronavírus, Isabela? Sim, até porque a SARS também é causada por um coronavírus, um tipo diferente de coronavírus. Na época, ela foi menos contagiosa do que a atual crise de coronavírus, mas ela foi mais letal. A taxa de mortalidade da SARS foi de 9% naquela época, enquanto a taxa de mortalidade dessa epidemia que a gente está vivendo agora de coronavírus é de 2%. Ou seja, era menos contagiosa, mas mais letal. Isso aí. Essa é a comparação com o SARS, né? Bom, o fato é que tem mais informações sobre isso acontecendo agora e você pode acompanhar todos os detalhes na cobertura da Gazeta do Povo. Isabela, obrigado pela participação aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Obrigada a você. Até mais. É um momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado. Como eu disse aqui na abertura do 15 Minutos, já começaram a surgir até fake news relacionadas ao novo coronavírus. Claro, isso acontece, né, geralmente quando tem repercussão mundial envolvendo inclusive casos de saúde. Eu chamei aqui no 15 Minutos a Raquel Derevec, ela que é repórter aqui da Gazeta do Povo, para ajudar a gente neste assunto e até para trazer informação sobre o que é efetivamente recomendado para se evitar o contágio e o que é fake news que começaram a circular já pelas redes sociais. Raquel, para a gente começar então, o que se sabe sobre como é essa doença, o novo coronavírus, né, como é transmitido esse vírus, hein? Então, Márcio, o que se sabe é que essa é uma variante do coronavírus, que já é conhecido ali desde a década de 60. Só que essa variante ela só foi identificada em humanos agora, no fim de dezembro de 2019, na China. Então é algo muito recente e a gente não tem confirmação a respeito de como que ela é transmitida. O que nós sabemos, acompanhando aí a evolução da epidemia nos últimos dias, é que ela realmente infecta muito rápido outras pessoas. Tanto que em apenas uma semana, o número de pacientes praticamente triplicou. Existe, inclusive, um mapa online que qualquer pessoa que está nos ouvindo pode acessar para ver essa evolução da epidemia em tempo real. E de acordo com esse mapa, Márcio, até essa quarta-feira, 29 de janeiro, o vírus já tinha infectado ao menos 6.057 pessoas e deixado ali 132 vítimas fatais. Só que é importante ressaltar que 98% desse total é lá na China. E ainda a gente não tem nenhuma confirmação, uma vítima confirmada aqui no Brasil. Pois é, isso é importante também destacar porque, como eu disse, começam a circular já as notícias falsas sobre isso, né? Bom, para evitar o contágio, o que dizem aí os especialistas e até a OMS em relação a essa transmissão, Raquel? Então, eu conversei agora pela manhã, inclusive, com a médica infectologista Nicole Louise Bremer. Ela é ali do Hospital Santa Cruz, aqui de Curitiba. E ela disse que o fato de a gente ainda não ter casos confirmados aqui no nosso país não indica que nós possamos deixar o assunto de lado. Pelo contrário, é bem importante que todos se preocupem em prevenir a doença por atitude simples mesmo do nosso dia a dia. Às vezes a pessoa acha que é algo muito difícil, mas não. O principal é você reforçar a higiene realmente das suas mãos, lavando sempre ali com água e sabão, usando sempre o álcool em gel, principalmente depois que espirrar ou tossir. Também é muito importante evitar tocar nos olhos, boca, nariz, usar sempre ali um lencinho descartável para higiene nasal, nunca compartilhar os objetos pessoais que você tem, como talher, prato, copo, e sempre cubra o nariz e a boca no momento em que você espirrar ou tossir. São coisinhas simples do dia a dia que vão sim fazer diferença e a gente vai estar prevenindo algo aqui ao nosso redor. Pois é, e que inclusive são as orientações que são dadas muitas vezes, o que já é conhecido, né, em relação ao combate à gripe, enfim, outras doenças transmitidas por vírus, né, que muito se fala disso. Inclusive H1N1. Exatamente, como foi reforçado inclusive pelo próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, na
entrevista coletiva que foi concedida ainda na segunda-feira. Ou melhor, na terça-feira. Ô, Raquel, eu citei aqui no começo do 15 Minutos que tem fake news circulando já pelas redes sociais. E eu acho que é importante a gente trazer também essa informação, até porque provavelmente quem está nos ouvindo vai receber ou sabe de alguém que recebeu uma notícia envolvendo uma receita milagrosa, enfim, alguma coisa para combater o novo coronavírus, né? Já tem fake news circulando mesmo. Infelizmente tem, sempre tem, né? Quando Pois aparece um assunto assim que a pessoa fica realmente preocupada, começam a surgir essas mensagens. E que gera demanda de informação, né, das pessoas, porque afinal o noticiário está falando sobre isso, enfim, é uma preocupação que tem que ter, e aí tem as notícias falsas, mas tem as notícias que precisam combater essas notícias falsas, né? O que a gente vai fazer agora aqui. Exatamente. Em uma dessas notícias falsas que estão circulando muito aí no WhatsApp nos últimos dias, por exemplo, o autor da mensagem, ele colocou ali que o diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, ele estaria preocupado com o novo vírus e que ele estaria aconselhando as pessoas a ingerirem fígado de boi, sucos de acerola, de laranja, bastante chá de erva doce, tudo para evitar a nova doença. Só que a instituição, ela desmente essa informação, porque não tem comprovação científica nenhuma a respeito de um remédio ou de algum alimento específico que previna ou trate o coronavírus. E o novo coronavírus. Sim. E a Sociedade Brasileira de Infectologia, Márcio, inclusive falou a respeito disso e informou nos últimos dias que a epidemia ela é muito, muito recente. Então, não tem ainda como você ter um medicamento eficaz para tratamento. Então, se não tem nem mesmo um medicamento, como que a pessoa vai confiar em uma receita caseira? Pois é. É um momento realmente de evitar boatos e se a pessoa receber algo no seu celular, não passar para frente sem ter a certeza de que é verdade. Pois é, nesse caso então não tem que tomar chá de erva doce, comer não sei o que aí, porque não é uma informação concreta sobre o combate ao novo coronavírus. Você falou aí que por ser nova também não se tem ainda um tratamento efetivamente, não se tem medicamento que se sabe exatamente que vai ter uma eficácia, né? Vacina tão pouco, né? Não tem vacina também para o coronavírus, né, Raquel? Não tem também. A doença é realmente muito nova, não tem vacina. Realmente o que a gente precisa fazer é prevenir. Então, o melhor jeito de evitar qualquer doença é sempre cuidar para não se tornar um paciente. Sim. Então, mantendo a nossa imunidade alta, em dia, aí, com uma boa alimentação, bons hábitos de saúde de maneira geral, isso sim vai fazer com que a gente evite essa e tantas outras doenças, inclusive outras doenças transmitidas por vírus também. Pois é. Só para a gente trazer informação aqui também, esses detalhes estão na reportagem que a Raquel Derevec assina aqui no portal Sempre Família, na Gazeta do Povo, que são os sintomas, né, de uma pessoa infectada por esse novo coronavírus, né, que tem casos de infecções de vias aéreas, são semelhantes até ao resfriado, né, Isso, mas muito tem parecido. também os casos mais graves, com pneumonia, insuficiência respiratória aguda e também pacientes que até não apresentam sintomas. Mas, e um alerta que é feito, até porque muitas das vítimas fatais, pelo que se tem informação da China, são pessoas idosas, né, ou pessoas com problemas já também respiratórios. Então, Sim. crianças, idosos e pacientes com baixa imunidade, como em outros casos também de transmissão por vírus, podem apresentar as manifestações mais graves aí no caso desse coronavírus. Então, seria um grupo a ficar atento em relação a isso, né? Um grupo de risco, né? Legal. Raquel, muito obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Até. Terminando aqui mais um 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção do Moreno Valério, da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!